Eis o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 19 a verso de número 30. Filipenses 2, 19 a 30. Eu não coloquei dentro do texto, provavelmente eles vão colocar aí na tela, para eu ler junto, né? Eu não coloquei dentro da projeção. Filipenses 2, 19 a 30. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedir que Deus nos ajude, nos dê graça para entendimento dessas coisas que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Pai bendito, a minha luta sempre é, Senhor, te obedecer, Senhor. É te falar aquilo que tu queres falar com o teu povo. Eu não tenho assunto para o teu povo. Tu tens o assunto para o teu povo. Tu tens o cajado e a vara, que não são meus, são teus. Pastoreia o rebanho esta noite com a tua voz. Por favor, Espírito Santo, pastoreia o teu rebanho com a tua voz, com o teu falar doce, agradável, transformador e poderoso. Por favor, Senhor, que seja assim para a tua glória. Eu peço que toda arma forjada contra esta noite, contra este tempo, que seja desfeita e destruída em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler esse texto de Filipenses 2, e eu vou falar sobre a mentalidade do reino. Diz o texto bíblico: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Verso 21, muito relevante, diz assim: todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, porque Paulo está preso, né? Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar das minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu, e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém, amém. Queridos, nós temos diante de nós um desafio bastante grande como discípulos de Jesus. Nós vivemos um tempo de muita confusão religiosa, e essa confusão, ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Por certa coincidência, hoje foi escolhido o novo Papa, um Papa da América, dos Estados Unidos da América. O impressionante é que quando ele é escolhido, é claro, nós não estamos falando do mundo evangélico, mas do mundo cristão, de modo geral, quando ele é escolhido, há uma expectativa muito grande para tentar interpretar o que isso significa. Que linha que ele tem, qual é a versão dele, por que ele adotou o nome de Leão XIV, né? Tem uma série de situações que se avalia. Mas por que se avalia essas coisas? Porque há muita expectativa da solução de problemas espirituais gravíssimos no mundo cristão em geral. Antigamente, quando o cristianismo começou, e aí eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ele me foi falando algumas coisas, eu falei, você vai me perdoar, mas de igreja primitiva, de cristianismo primitivo, me desculpe, mas eu sou especialista. Porque todos os livros que precisa ler, eu leio, riscado. Então, não fale bobagem. Não, então fale como é que é. É uma coisa que eu faço questão, é de ler a literatura antiga,
para a gente não cometer um erro. E eu leio sempre, tudo riscado. E aí o que acontece? Naqueles tempos, o cristianismo era o ateísmo. Exatamente o que você está ouvindo. O cristianismo era o ateísmo. Por quê? Porque tinha tantos deuses, e todos que criam naqueles deuses, eles é que eram os crentes. E os cristãos eram chamados de ateus. Porque não crendo naqueles deuses, criam em outro Deus que ninguém conhecia. Então, por exemplo, Policarpo foi morto, e o que ele disse? Diga que você você não é ateu. Aí eu não lembro a frase que ele falou, mas ele falou uma frase alta lá onde ele foi morto, e ele falou, a frase é a seguinte: morte aos ateus. Morte aos ateus significa morte aos cristãos, porque os ateus são os cristãos. Aí ele tinha que falar essa frase para ele ficar livre e não entrar no fogo. Ele falou uma frase parecida, não me recordo exatamente a frase, dizendo assim, vida para aqueles que não creem, uma coisa assim, Jesus para os que não creem. E aí o camarada deu uma estocada nele, caiu daquela carruagem, e aí foi colocado num postíbulo, e tocaram fogo, não pegou fogo. Não pegou fogo. E aí ele não queimava. E aí pegaram uma lança e foram lá e furaram ele. E aí ele morreu, furado no meio de uma estaca de fogo, que não morreu. Policarpo, isso tem um livro sobre o martírio de Policarpo. Então, o cristianismo era muito, muito nitidamente diferente, mas com o passar do tempo, as coisas ficaram tão emboladas que nós chegamos a um ponto, e aí é que está a história. O Senhor coloca determinados pensamentos no meu coração, e eu vou tentar entender por que Deus quer que eu fale essas coisas. Quando eu começo a meditar, o Senhor vai falar isso. Eu falo, mas para que eu vou falar isso? E aí é que eu começo a entender o que Deus quer. E por coincidência, essa semana, todo mundo deve ter visto um pregador mirim, Miguelzinho, sei lá o nome dele. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, eu nunca tinha assistido, porque eu odeio assistir esse negócio evangélico, que tem lá, é evangélico, eu não assisto. Eu sou assim, não gosto, estou lá avisando aqui logo. Mas por que eu digo isso? Porque você começa a assistir, e aí tem um monte de hater, e um monte de... tantas versões, então eu prefiro ficar longe de tudo, para não me contaminar. Eu fico longe de tudo, né? Eu olho assim rapidamente, e aí analiso, vou estudar, mas eu não fico bebendo de uma fonte que eu não tenho certeza, mas de jeito nenhum, eu só bebo de fonte que eu tenho certeza. E aí o que acontece? Eu fui analisar porque caiu no nosso grupo de pastores uma análise técnica do que foi que aconteceu. E eu não tive intestino para assistir nenhuma pregação do menino. Eu não tenho intestino para isso. Dá diarreia mental, espiritual, de tudo que é jeito. E aí eu não assisti, mas eu comecei a fazer análises de pedaços, de trechos, de opiniões, de tudo. E 3 dias antes eu disse a seguinte frase: não duvide não. O conselho, não reclame no dia que o conselho tutelar fechar as igrejas. Porque que o conselho tutelar vai tirar esse menino do ar, pode ter certeza. Eu falei, escrevi isso, botei escrito. Mas no dia que fechar igrejas, aí no instante vocês tomam vergonha. Porque o pessoal estava polemizando, defendendo a pregação de meninos. E eu sou radicalmente contrário, mas radical. E aí, 2 dias ou 3 dias depois, o conselho tutelar foi lá, proibiu, e ainda proibiu rede social do menino. E aí foram entrevistar o menino, aí piorou mais ainda as confusões, porque as respostas dele foram piores do que aquilo que se imaginava que ele queria e que ele pregava. Então, assim, e o pior, irmãos, que eu entro essa semana, aí eu fui entrar em um determinado lugar, fui entrar na academia, e qual era o assunto? Eu sou pastor, só que eu sou pastor. Qual é o assunto na academia? Miguelzito. E o pessoal fala o quê? The King of the Power, não sei o que lá. E eu nunca vi aquele menino falando nem isso. Mas as piadas, eu acho que todo mundo já deve ouvir piadas sobre isso. Agora eu lhe pergunto, tu é irmão? Tu é da mesma igreja do The King of the Power? É melhor não ser. Eu já falei que é melhor não ser. Eu já lhe falei, não diga que é evangélico, que se você vai ter King of the Power. Essa aqui é a verdade. Então, fique quieto, diga que é discípulo, passe ao largo, porque é respingo de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Você sabe disso. Então, em função desse contexto confuso, Deus me coloca para estudar essa palavra, e eu vou ao texto, e eu vejo que tem 2 figuras nesse texto. A primeira figura é Timóteo, e a segunda é Epafrodito. Eu vou passar rápido, porque eu vou voltar lá no final. Timóteo, Paulo vai dizer, ninguém eu tenho igual a ele, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Olha que elogio. E Epafrodito disse, não tem um homem como esse que chegou às portas da morte para servir a favor do Evangelho.
Dois homens que representam o reino de Deus. Então nós vamos falar sobre a mentalidade do reino. E a mentalidade do reino, ela começa, eu vou passar rápido, tá? Vou passar rápido. Atente para isso. Vai ser menos estudo bíblico e mais raciocínio, aprendizado e desenvolvimento. Não vai ser tanto o estudo bíblico, apesar de ter muito versículo. O reino de Deus começa como? Jesus chega e diz, arrependei-vos, porque chegou ou é chegado o reino de Deus. A expressão grega é chegada ou chegou, não é chegou. É chegado ou está próximo de chegar o reino, é uma expressão que não tem um fechamento. Mas o que Jesus dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino, o que isso significa, é chegado o reino? É porque se abre um novo tempo. O tempo do governo de Deus. Porque até agora, queridos, quem reina? Salomão, Abias, Uzias, Davi, Josias, reina um bocado de gente que não presta, Joacás, Jeroboão I, ninguém presta, esses caras tudo não presta. Aí o que Deus faz? Deus destrói Jerusalém e Deus destrói Samaria, acaba o reino, Roma chega e só tem um reino, Roma. Eles estão debaixo de opressão. Cadê o governo de Deus? Se o povo é povo de Deus, quem é que governa o povo de Deus? Roma. E Jesus chega e fala assim, chegou o reino, então não chegou evangélico. Jesus não é crente. Presta atenção, Deus também não é crente. Você sabe disso, né? Bom, então lá, Jesus chega para falar alguma coisa. O que ele vai falar? O reino, arrependei-vos, chegou o reino. E eu fiquei pensando, irmão, por que Jesus falou arrependei-vos porque chegou o reino? Ele podia ter dito arrepender porque você pecou. Arrepender porque tu é moleque. Arrepender porque você é ladrão. Não, ele arrependeu porque chegou o reino. Por que ele não falou arrepender porque fez algo errado? É uma boa pergunta. Eu fui estudar sobre isso aí, já eu falo sobre isso. Muita coisa mudou com a vinda de Jesus. Ao Jesus chegar, a gente sabe que o homem como homem religioso, como aquele termo latino que fala que o homem como um ser religioso, ele busca alguma coisa que a gente chama de transcendente. É importante você empreender esse texto. Transcendente, isto é, ele quer um significado. E isto vale para todos os seres querem um sentido e um significado. Quando acontece alguma coisa com você, você pergunta, rapaz, por que Deus, qual é o propósito de Deus para isso? Quando acontece o Papa toma posse e fala, quem é esse Papa? Ele é liberal ou ele é ortodoxo? Conservador? Todo mundo quer um sentido para além daquilo que está vendo. 100% das pessoas, em 100% dos casos, quer tentar entender o que está por trás do que é real, do que é visível, do que é natural. Isso significa que alguma coisa, quando Jesus traz, Jesus está atendendo a um reclame, a uma necessidade, a um desejo que todo mundo tem. Por isso ele vai dizer, arrependei-vos, mas chegou o reino. Então tem alguma coisa errada. Eu posso dizer, Marlene, se arrependa porque você soltou um palavrão, né? Ela vai se arrepender porque soltou um palavrão. Mas não foi isso. Arrepende porque o reino chegou. Então o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o reino chegou? Eu tenho que me arrepender. O reino chegou, beleza, obrigado, bem-vindo. É só isso que eu tenho que fazer, eu não tenho que me arrepender. Eu tenho que dar bem-vindo. Não, irmãos. Arrependimento, às vezes as pessoas compreendem como um sentimento de que fez uma coisa errada. Não é isso. Arrependimento não é um sentimento de quem fez uma coisa errada. Arrependimento é um novo entendimento. Você vai entender isso aí. Normalmente as pessoas associam arrepender-se a algo errado. Veja que o texto não diz que algo está errado quando Jesus disse arrependei-vos. Ele diz que chegou o reino. Então vamos lá. O reino de Deus se conecta radicalmente com mudar a mentalidade. Por isso ele diz, se arrependa porque o reino chegou. O que ele quer dizer? Uma nova forma de viver e pensar chegou. Ele está dizendo assim, mude sua forma de pensar, sua forma de entender, porque o governo de Deus chegou. Aí você fala, bom, bem-vindo, Deus abençoe você, Deus. Jesus, pode montar seu negócio aqui, porque eu vou continuar jogando na loteria. Eu vivo do meu jeito, o governo vive de outro. Aí Jesus fala assim, mude sua maneira de pensar, porque você vai ficar fora desse governo. Ah, mas não faz diferença para mim. Eu estou nem aí para o governo. Aí Jesus vai dizer, é porque tem uma notícia esse reino. Porque todo aquele que não o recebe será lançado fora. Opa, não, eu quero. Agora tu quer. Então, o reino, ele tem uma mensagem, mas ele tem uma mentalidade, mas ele também tem um aviso de que alguma coisa vai acontecer. Então, o reino não é optativo. Não é uma possibilidade. Não tem nada a ver com o evangélico, viu, irmão? Não tem nada a ver com o evangélico. O evangélico é religião. Estou falando reino. Jesus diz, tem que mudar a mente. A palavra metanoia,
Arrependimento é metanoia. Meta é depois, atrás. Noi ou nous, também a palavra nous, significa mente e pensamento. Só que, olha só, a questão é que uma coisa é o cérebro. Uma coisa é o cérebro. Outra coisa é a mente. Eu sei que aqui tem biomedicina, tem gente aqui formada em biomedicina, mas tem gente que estuda neurociência aqui. Deixa eu te falar uma coisa, para você entender. Ninguém sabe onde fica a alma, nem onde fica a mente. Se você for tirar um eletroencefalograma, você não acha a mente. Você acha o cérebro, mas não acha a mente. Aí eu fui pesquisar para tentar entender quais são as vertentes que se fala da mente. Onde é que está a mente? Irmãos, eu levantei 10 pessoas falando sobre o que é a mente, todos neurocientistas. Vou citar já um deles. Ninguém sabe o que é. Vou citar, por exemplo, aqui um deles, que esse camarada é o Roger Penrose. Ele é físico, matemático, inglês, filósofo, etc. E tal. Ele é professor emérito em Oxford. E ele diz o seguinte, ele propõe que a mente não pode ser explicada pela neurociência tradicional, sugere que fenômenos quânticos podem estar envolvidos na consciência. Ou seja, falou e não disse nada. Ninguém diz nada. Porque não existe uma forma de você saber o que é a mente. No entanto, a Bíblia fala para renovar a mente. Como é que você vai renovar uma coisa que a neurociência não diz o que é? Vou lhe explicar. É porque isso é da nossa categoria de reino, é espiritual. E não existe tomografia espiritual. Não existe eletroencefalograma espiritual. Quem domina o campo da espiritualidade não é a ciência. Quem domina o campo da espiritualidade é o Senhor do reino. É Ele. Então, quando a gente fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa nous. O cientista não sabe o que é isso. Mas você sabe. Eu tenho que renovar a minha mente. Então, faz o seguinte, eu vou tomar um ativador do cérebro. Não é cérebro, é mente. Você vê que não é fácil? Por exemplo, psicólogo fala assim, psique, é o nome grego, psique, vai lá, psique, vai lá, psique no português. O que é uma psique? Você define, mas não sabe onde é. Não tem alma, não existe a medida da alma. Também é a mesma coisa. Então, quando nós estamos falando de renovação da mente, você vai para o campo da palavra, portanto, vai para o campo do reino, é uma esfera de domínio de Deus. E a palavra coloca a mente no lugar central. Por exemplo, vamos ler esse versículo ali. Romanos 12, 2. 1, 2, 3 já. Carne de segunda, fria. No máximo, cruz machado com osso, no máximo. Não quero nem ver isso aí. Por favor, leitura de Alcatra, pelo menos 1 Coríntios 2,16, 1, 2, 3. Aí, Alcatra. Nós temos 1 Coríntios 2,16, olha lá. Quem conheceu o nous do Senhor, para que possa instruir? Mas nós temos o nous de Cristo. Exatamente. Nós temos a mente de Cristo. Então, olha só. Você precisa compreender que o reino tem uma mentalidade. Tem uma forma de pensar. Efésios 4,17 eu leio. Para vocês não passarem vergonha. Filipenses 2 vocês vão ler. Leitura de picanha, não argentina. Picanha brasileira de R$ 59,90. Efésios 4,17 eu leio. Portanto, digo isto e testifico ao Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na vaidade do seu nous. Filipenses 2,5. Em Cristo, o mesmo nous. Brincadeira? É brincadeira? Tem que haver a mesma mentalidade. Então, nós estamos perguntando a você, estou perguntando a você, tu tem uma mentalidade de reino? Tu tem uma mentalidade, tu passou por uma mudança de mentalidade? Porque se você simplesmente, eu creio em Jesus, eu vou para o céu. Tu é crente só. Tu não está no reino. Porque tem uma fé, qualquer um tem. Jesus, por exemplo, o diabo, por exemplo, precisava... O diabo viu Jesus morrer na cruz. E por que o diabo não tem uma nova mentalidade? É diferente, ele vê, não precisa nem crer, ele viu. Mas ele não tem uma nova mentalidade, porque os desdobramentos daquilo que ele faz não tem nada a ver com aquilo que ele acredita. Ele tem uma mentalidade perversa e corrupta. Colossenses 2,18, ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade, etc e tal. Aí fala assim, estando inchado no seu nous,
2 Timóteo 3,8, assim como os jambres, assim também estes homens resistem à verdade, e etc. e tal. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, mas os contaminados e infiéis, nada é puro, antes o seu entendimento está contaminado. Assim tem 10 textos muito fáceis, e o último texto nós vamos ler, Lucas 24, 45, Jesus está falando com o seu discípulo. Vamos ler, 1, 2, 3 já? Por isso que quem lê aconselhamento, Lucas hoje está uma atividade lá na escola, ele não está assistindo, mas quando ele assistir, Lucas e outros que conhecem de aconselhamento, existe uma coisa que se chama aconselhamento noutético. O que é aconselhamento noutético? Aconselhamento que trabalha com a mentalidade da pessoa. E eles não conseguem entender a Bíblia se não tiver o quê? Um entendimento. Então, o entendimento, ele une um envolvimento da vontade, envolvimento da razão, portanto, vontade com razão, a parte volitiva e a parte racional. E aí houve um entendimento, porque é espiritual, uma revelação, um entendimento espiritual de coisas espirituais. Por isso que você explica muitas vezes para uma pessoa que não é cristã, explica, e não muda. Porque está faltando o elemento espiritual. Se ele tem a razão, ele tem a vontade, mas não tem o elemento espiritual. Porque a mentalidade, o reino implica em mudança de mentalidade. E a gente vai estudar um aspecto da mentalidade que precisa ser confrontado com todo mundo aqui, é um aspecto essencial, primário. Primeiro aspecto que eu quero trabalhar, eu espero nessa meia hora trabalhar, esse aspecto da mentalidade. Atente bem para isso. Egoísmo e altruísmo. Jesus chega na terra, ele diz, chegou o reino, você tem que mudar de mente. E ele diz assim, você que é meu discípulo, você vai conhecer agora uma mudança dentro de você. Você vai abandonar o egoísmo para viver e conhecer e viver uma outra coisa chamada altruísmo. Onde foi quem inventou isso? Buda, antes de Jesus? Não. É Tao? Não. Lao Tse? Não. Quem foi que inventou isso? Maomé, no ano 700? Muito menos. Maomé de jeito nenhum. Quem foi que inventou esse negócio? Jesus chega aqui e diz, eu vou confrontar uma doença da perversidade da genética espiritual, o egoísmo. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Os dois personagens, eu terminei não consertando essa projeção aí. De Timóteo, ele vai dizer assim, não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Olha só, o que é o egoísmo? Vamos estudar o que é o egoísmo, preste atenção. Prefixo, ego. Ismo. Ego significa que o eu. Ismo significa o quê? Doutrina, comportamento, tendência. Então, o egoísmo é tendência ao eu, comportamento pelo eu, fundamento no eu. Uma pessoa egoísta ou egocêntrica é uma pessoa centrada em si. A palavra egoísmo veio do francês, mas isso não importa, mas ela foi popularizada e todo mundo usa essa palavra egoísmo no português por conta da Revolução Francesa. Mas é evidente que a gente não pode falar isso aí, só por definição. Altruísmo, uma palavra muito autre do francês, que quer dizer o outro, ou alter no latim. Alterismo, então, egoísmo, eu, mania de mim, altruísmo, doutrina, comportamento em relação ao outro. Então, altruísmo e egoísmo são coisas opostas. O que é um egoísta? Só pensa em si. O que é o altruísta? Que pensa no outro. Então, isso é um termo que foi cunhado, você está vendo aí, pelo filósofo Augusto Comte, positivista e tal. É basicamente isso aí. Mas isso aí é só definição, mas eu quero falar dos paradigmas. E agora você vai ouvir algumas pessoas que começaram a pensar sobre isso antes de mim e de você. Portanto, cristãos que navegaram nessa praia. E essa praia do egoísmo e do altruísmo, ela é uma das mais profundas da história. É uma das mais profundas da história. A gente não costuma, não me lembro alguma vez que eu preguei sobre egoísmo. Eu não me lembro de ter pregado sobre egoísmo. Já preguei sobre amor várias vezes, mas sobre egoísmo não. Meus irmãos, tem tanta coisa na história sobre egoísmo. Tem uma mulher chamada Anne Rand, Anne Rand, né, que o pessoal vê, Anne Rand, que é uma judia lá do campo de concentração, que ela fala que é importante ser egoísta para se cuidar, desde que não seja
paranoia, diga, seja excesso. Tem todo mundo dá uma opinião. Mas eu vou falar um pouquinho sobre que esses homens de Deus, depois a Bíblia fala sobre egoísmo, e atente sobre isso. O Agostinho, um dos homens mais importantes da história, diz: o egoísmo é o amor voltado para si, em detrimento de Deus. O Gregório de Nissa afirma que o egoísmo é a escravidão que afasta o homem de sua natureza divina. Clemente de Alexandria distinguiu o amor possessivo, egoísmo, do amor divino. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus foi altruísta, pensou no outro. Clemente de Alexandria falou sobre isso. Basílio Grande disse: o pão que guardas pertence ao faminto, as roupas que escondes ao nu. Ele fundou hospitais, asilos, praticou altruísmo como serviço a Cristo dos necessitados. Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que começou a sepultar os cadáveres no Império Romano? Os cristãos. Por que você sepulta os cadáveres que estão no meio da rua, sendo você cristão? Porque você, cristão, é altruísta. Você está pensando no outro. E ele diz: este corpo tem valor, vamos guardar este corpo, ele tem valor. E aí você vai lá, pega e guarda aquele corpo, seja de quem for. O cristão tem uma nova mentalidade, ele pensa no outro. E assim começou os cemitérios, começaram com os cristãos, no Império Romano. E não só isso, os hospitais, asilos, orfanatos, são todos de cristãos. Já ouviu falar do Exército da Salvação? Já, né? O Exército da Salvação é uma instituição cristã. Médicos Sem Fronteiras, uma instituição cristã. Todos eles estão pensando altruisticamente. Portanto, é uma questão de mentalidade. Ambrósio de Milão, ele dizia o seguinte: Deus criou os bens para todos, não para poucos. Mesmo que pareça comunismo, que não é, ele está pensando o quê? No outro. Tertuliano também, ele enfatizava que sem Cristo o homem está escravizado no egoísmo do pecado. Mas a Bíblia vai falar, em palavra de Deus, vai falar em Filipenses 2, 3 a 4. Eu queria que você lesse agora. Leia comigo agora, até para você se concentrar um pouco. Filipenses 2, 3 a 4. Vamos lá? 1, 2, 3 já? Humildemente, considere os outros. Cada um cuide, mas também dos outros. Aí Tiago capítulo 3, verso 14 e 15 diz: vocês abrigam no coração inveja amarga, ou ambição egoísta, não se gloriem nisso, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 1 Coríntios 10, 24, importante versículo, você pode ler para mim? 1, 2, 3 já? O dos outros. E aí você vai ver também dois versículos fortes. Eu também não vou dar estudo bíblico, vou citar textos que falam em 2 Timóteo 3:2. Os homens, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. A palavra grega aí, filáusia, filautoi, que é filáusia. Filáusia é o amor desordenado por si. E Lucas 9:23 vai falar: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí eu chego nesse centro para fazer uma conversão dessa pregação. A negação do eu é a antítese direta da filáusia. Deixa eu te explicar o que é filáusia. A filáusia é egoísmo. Eu me amo tanto que eu não ligo para ninguém. Filáusia é isso. Eu me amo tanto que eu cuido dos meus interesses. Mas é amor. Jesus não mandou amar? Falou o quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então foi o seguinte: até 2030 eu vou me amar. Aí eu aprendo, depois de 31 em diante eu amo os outros. Digamos que fizesse isso. Até o ano 30 eu me amo. Para aprender a me amar, para poder aprender a amar os outros. Não, Jesus não falou isso. Amar como? Aí Jesus ainda vem falar uma coisa maior: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus amou? Jesus se deu, Jesus se entregou. Então, observa, a mentalidade do reino é outro capítulo, é outra esfera. Mas o que você está acostumado a ver? As pessoas creem em Cristo Jesus e na cruz do Calvário, creem numa doutrina, pronto, acabou, está tudo certo. Eu creio naquilo, está tudo certo. Eu creio em Jesus, estou salvo. E vai para um determinado lugar que ensina isso,
e não requer de ninguém o preço que Jesus falou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue seu amor próprio. Negue seu egoísmo. Coisa que Jesus falou tão fácil, que quando a igreja primitiva começou, os primeiros pais da igreja, eles já sabiam disso. Exemplo, Tertuliano. Eu estou colocando alguns, eu quero isso. Porque a coisa que eu mais estudo é a igreja primitiva. Se eu colocar tudo, não vai ter estudo bíblico. A negação de si mesmo é o fundamento da salvação. Quem não se nega, não pode seguir a Cristo. Tertuliano, um dos homens mais importantes da igreja primitiva. Um dos mais escreveram na igreja é Tertuliano e Basílio de Cesareia, que tem escritos à vontade que você pode usar. Por que ele diz isso? Sem a negação de si mesmo. O que você vê no seu convívio de muitos cristãos? Cristão que não está nem aí para o outro. Cristão que tem um comportamento e que se explode o testemunho. Cristão que tem um comportamento que não liga para a necessidade do outro. Cristão que está muito bem e que não reparte com o outro. A propósito, eu quero falar para você que ontem o Ministério de Ação Social veio aqui, né? Houve ofertas, etc e tal, oferta assim, mais uma coisa, mais outra, aí a gente foi no mercado, comprou, completou, arrumou, e ontem foram preparadas 68 cestas básicas. Glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor por isso. Mas preste atenção, essa igreja de Cristo nunca vai fazer uma catalogação de quanto cada um deu. Nunca. Mas vamos supor que uma pessoa está sentada aqui e já é o terceiro mês seguido que esqueceu de trazer. Terceiro mês seguido que esqueceu de trazer os víveres. Você está ouvindo essa pregação? Que desculpa você tem para o Espírito Santo? Porque a igreja não fiscaliza. A igreja não tem câmera aqui para filmar todo mundo chegando e depois mandar um bilhete no WhatsApp automático. Obrigado pela sua doação, que foi nada. Não vai mandar essa mensagem. Não tem isso. Então é você e sua consciência. Mas não é assim que a vida cristã funciona? Você e sua consciência sempre? Não é sozinho, você sozinho com sua consciência? É sempre sozinho. Mas você está ouvindo, tem 3 vezes que você não traz. Por que você não trouxe? Porque você é egoísta, meu irmão. Entenda isso. Quem está te dizendo é o espelho da palavra. Pá! E olha e diga, eu sou egoísta mesmo. Eu pensei em mim. Na hora que eu saio para a igreja, eu não pego, vou pegar 1 quilo de macarrão, 1 quilo de arroz, vou levar, boto um saquinho, levo lá. Ninguém mandou trazer cesta inteira. Mas você não esqueceu de trazer 1 quilo de arroz da sua casa, uma lata de atum. Nada. Por quê? Só pensa em si. Só estou dando exemplo, tá, querido? Estou dando um exemplo para você entender. Tertuliano falou claramente isso. Jerônimo, que foi que escreveu a Vulgata Latina, negar-se a si mesmo é desprezar todas as coisas terrenas e dizer, o Senhor é a minha herança. Olha o que esses homens estão falando. João Cassiano, amo João Cassiano, leio muito sobre ele. A renúncia a si mesmo é a morte do egoísmo, o nascimento do amor divino. Evangelho limpo, puro. Bernardo Claveau, quem não nega a si mesmo, carrega sua cruz em vão. Mestre Eckhart fala assim, é o alemão, para encontrar Deus você deve antes perder-se a si mesmo. Martinho Lutero, o verdadeiro cristão é aquele que morre para si mesmo todos os dias. Vamos ler essas 2 frases juntos? A frase de John Wesley, vocês vão ler, os homens vão ler a frase de John Wesley e as mulheres a frase de Soren Kierkegaard. Vamos lá, John Wesley, vamos lá, homens. Toda vontade própria. Isso. E Soren Kierkegaard, as mulheres vão ler. Pode ler. Essa turma aí, pessoal, é tudo crente de verdade. Dietrich Bonhoeffer, a gente já estudou esse livro na liderança. Quando Cristo chama alguém, ele ordena que venha e morra. Então tem vontades. Nesse egoísmo, tem vontade. Todo mundo tem vontades. Jesus está falando para morrer. Quer dizer que eu vou deixar de ser eu, é? É. Então não quero não. Bem-vindo ao clube do reino. Tu vai mudar a mentalidade. É porque eu não terminei a frase, mas é o seguinte. Você vai experimentar um novo eu que você nem imagina qual é. O seu eu ressuscitado.
Jesus está preparando para você uma nova identidade que você não pode raciocinar. Você só pode vivê-la em Cristo. Por isso que existe o lado, entrega sua vida ao Senhor, ama Jesus. Mas quem tem o outro lado também, morra para suas vontades, para suas exigências. Isso é um esforço pessoal consciente. C.S. Lewis, quanto mais nos esquecemos de nós mesmos, mais nos tornamos realmente quem somos. Eu esqueço de mim, me torno alguma coisa que eu realmente tenho que ser, que é o que Jesus vai me transformar. Duas frases interessantes aqui. Uma frase até do Papa, do próprio Papa, eu estou terminando já. Bento XVI é considerado um dos maiores, talvez o maior teólogo do século passado. Ele fala assim: a autorrealização só acontece na doação de si. Essa encíclica é maravilhosa. E o Viktor Frankl, todo mundo conhece aqui, né? Um bocado de gente aqui conhece quem é Viktor Frankl. O verdadeiro sentido da vida é encontrado quando nos esquecemos de nós mesmos. Irmãos, para a gente concluir, são só 3 passagens aqui, que eu quero concluir, fazer umas amarrações aqui. Paulo volta para Timóteo, e ele vai exaltar o que em Timóteo? O altruísmo. Ele vai dizer: todos buscam os seus próprios interesses, e não de Cristo, mas esse, ninguém eu tenho igual a ele, que sinceramente busca o vosso bem-estar. Timóteo abriu mão de si próprio para buscar exatamente o que o Evangelho está dizendo para buscar, pensar no outro. Paulo está exaltando exatamente isso, e ele vai usar o outro exemplo de Epafrodito, que ajudou a Paulo, contribuiu de várias maneiras, mas ele vai dizer: recebam do Senhor com grande alegria, e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Deixa eu falar algumas coisas para você, em cima dessa passagem de Filipenses 2, uma coisa para você, discípulo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio aqui à terra, disse: arrependam-se, ou seja, mudem de mentalidade, porque no reino, no governo de Deus, essa mentalidade não presta. Mude de mentalidade, porque essa mentalidade judaica não presta. Mude de mentalidade, porque essa mentalidade evangélica não presta. Irmãos, a mentalidade evangélica não presta para o reino de Deus. Vou repetir. A mentalidade evangélica não presta para o reino de Deus. Vou repetir. Por que eu disse isso? A mentalidade evangélica é assim: eu creio em Jesus, eu já estou salvo. Pronto, você já está garantido. Estou salvo. Então eu faço o quê? Eu vou para a igreja para manter essa salvação. Está tudo certo. Eu vou para o céu. Eu estou pensando em quem? Pensando em mim. Jesus pensou em mim, obrigado, Jesus, valeu. Eu também vou pensar em mim também. Penso em mim, está resolvido. Qual é a mentalidade católica? Que também não presta para o reino. Judaica também não presta. Mentalidade católica é o seguinte: eu tenho conta corrente com Deus. Eu sei que se eu morrer, meus filhos ou alguém vai pagar umas continhas aí, eu morto, que é a penitência. Eu serei salvo pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo e pelos méritos das pessoas que fizeram alguma coisa para eu morto. De todo modo, quando eu puder fazer uma caridade, eu estou gerando crédito a favor, porque ano que vem tem carnaval e dessa vez eu vou pular. É desse jeito. Ele junta os créditos, porque tem os débitos. Então ele faz o crédito, e aí você vê as pessoas trabalhando com crédito e débito, porque a salvação já está garantida. Mesmo que eu morra e não seja salvo, eu vou para o purgatório. E lá os méritos de Cristo, mais as minhas boas obras, vão purgar o meu pecado e eu serei salvo. Ou seja, o senhor está pensando em quê? Nele mesmo. Ou seja, essas mentalidades não têm nada a ver com o reino. E eu quero chamar você para perguntar: você já mudou a mentalidade sua? Você é uma pessoa que se importa com o outro? Estou falando de mentalidade. Porque como eu não estou cobrando de você, quem tem que avaliar a sua mentalidade é você e o Espírito Santo. Não sou eu. Eu só posso ministrar. Eu posso olhar a minha vida. Vamos começar com alguns itens bem básicos. Você costuma se irritar com o comportamento alheio? Começar por isso. Tem vários itens. É o sentimento de Cristo, mas eu vou dar exemplos. Você costuma se irritar com o comportamento alheio?
Rapaz, olha, tem gente que... beleza. Por que você se irrita? Vamos lá, vamos analisar. Por que você se irrita tanto com o comportamento alheio? Porque a pessoa está errada. Sim, mas quem está errado é a pessoa ou você? Você faz alguma coisa para tirar esta pessoa do erro? Não? E por que está irritado? Não, eu faço, mas ela não me ouve. Entendi. Você está irritado porque não te ouve. Você é egoísta. Vai raciocinando aí. Porque se você se irrita muito frequentemente com gente, com pessoas, pensa se você está querendo o melhor da pessoa ou você quer que as coisas sejam do teu jeito. Pensa aí. Estou dando um exemplo de se irritar. Vamos dar o exemplo de servir. É fácil servir as pessoas agradáveis, não é verdade? Não é fácil servir as pessoas que você gosta? Chamar alguém para a sua casa. Você chama alguém, a pessoa é conveniente, a pessoa é legal, tudo. Você chama alguém para a sua casa, essa pessoa foi mal educada. Essa pessoa não foi cortês. Você faz o quê com essa pessoa? Não chama mais nunca, né? Claro. Foi mal educada, não entendeu, foi meio grosseira. Isso é evangelho, é o quê? Evangelho não é. Não é. Vai pensando em mentalidade, tá? Não estou corrigindo o comportamento de ninguém. Vai pensando em mentalidade. Serviço. Você se entrega de verdade em servir a Deus? Você entrega de verdade? Irmãos, eu vou dar o testemunho do Diego, do pastor, do Diego. Vou dar o testemunho do Diego. Eu não conheço ele. Conheci lá no Juade. Pastor Diego. Irmã Eliane falou assim, eu vou para ir ministrar o treinamento dos líderes Juade. Mas eu vou levar Diego. Ah, que bom, legal. Ele ministra muito para adolescente. Oh, que bom. Pode trazer que ele vai ter um retiro de adolescente. Ah, que bom, mas ele não ministra comigo. Então para que ele vem? Aí eu já tinha falado para que ele vem. Não, eu pensei em treinar o pessoal. Não, claro, pode vir. Desfiz minha frase, né? Pode vir. Não serve para nada esse irmãozinho, né? Ele vem para cá, vai ter o treinamento do Juade. E o cara que não tem nada a ver com o Juade, que não treina o Juade, vai vir para cá, R$1.000 e tantos a passagem. Eu falei, pô, velho. Amém. Estou falando aberto aqui com vocês. Aí, peguei aquelas passagens, R$3.000 e tantos. Falei com o outro pastor lá. Pastor, eu estou trazendo esse povo aqui. Esse Diego aqui não tem nada a ver com você, não. Eu pago a passagem. Não, eu pago a metade. Ele mais santo do que eu. Eu já meio egoísta, já estava fazendo matemática com o cara. O cara me respondeu, eu pago metade. Beleza, Diego vem. Eu avisei, aí telefone de novo para o escritório. Vocês sabem o que vai acontecer? O retiro é no dia 19, ele vai chegar no dia 18. Dia 20, 21, 22, ele não vai fazer nada e só volta no dia 23. Ele vai vir para cá por causa de um dia. Na minha cabeça. Vai fazer por causa de um dia. Ele vai ficar 3 dias sem fazer nada. Aí ele disse que vai sim. Quem tem mais mentalidade de servo? Diego ou Niles? Aí ele vem, diz que vem. Aí passei o telefone para Fernanda e Camila para conversar com ele. Fernanda e Camila pensa assim, vamos algumas ideias para o nosso retiro. O retiro não é mais nosso, irmão, o retiro é dele. Ele vai ministrar as 3, as ideias tudo dele, tudo é dele. Ele vem para cá para dar tudo que ele é e tudo que sabe. Para ficar 3 dias sem fazer nada, depois de dar, ele vai ficar só 18, 19, 20, 21, 22, vou levar para a praia na chuva, né, porque só de junho é chuva. Eu levo lá para comer muqueca, fazer alguma coisa. Não tem nada a fazer, 3 dias sem nada fazer nada. Enquanto Eliane e Erivel estão lá dando treinamento para os líderes na igreja Gera Vida. O irmão vem para cá, ficar 5 dias longe da família, para simplesmente entregar o melhor dele, que Camila e Fernanda ficaram, meu Deus do céu, meu Deus, esse retiro vai ser... A gente tem que ir lá só para ficar assistindo o camarada, porque as ideias que ele deu, eu nunca ouvi falar nas ideias daquela. Vai ter que ter ajuda de Adinaldo, vai ter que ter ajuda de um bocado de gente que vai montar o cenário que o cara quer fazer. Olha o que é entregar-se no serviço. Olha o que é se jogar no serviço. Isso é mentalidade, irmão. Você vai servir no Juade. O que você vai pensar? Pô, velho, todo sábado?
Porque foi assim, foi fazer o treinamento, o pessoal, não, todo sábado quero, vazou todo mundo. Mas você vai todo sábado aqui. Todo sábado, né? Velho, não dá não, velho. Todo sábado, velho. Sábado que vem mesmo é Liverpool pô, velho, e Arsenal, não tem condição, não. E o jogo do Bahia? Você começa a pensar em quem? Cadê a mentalidade? Isso é evangelho? Não, irmão. Isso é crentismo. Isso é crentismo. Renúncia não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho é o quê? A sua mente tem que pensar no outro, irmão. Sempre no outro. É no outro mesmo. E Jesus pensa em você, irmão. Jesus cuida de você e você cuida do outro. É outro babado, irmão. É outra pegada. Não é assim, eu sirvo a Deus na minha sobra e Jesus me recompensa, porque além disso eu sou dizimista. Não tem essa matemática. Você foi adquirido por Jesus. Ele pode fazer de você o que você bem quiser, o que ele bem quiser. Ele pode fazer de você, mas não é só ele pode, ele depende de, meu filho, eu quero fazer isso. Filho meu, dá-me o teu coração. Então, a palavra é muito além de simplesmente obrigar um crente a fazer uma coisa. É mudança de mente, é mudança de entendimento. E eu finalizo dizendo o seguinte, a gente como discípulo, a gente aqui como igreja, a gente tem várias limitações. Se a gente fosse uma igreja evangélica, a gente socava aqui de culto de oração, de tudo que é tipo, para ficar alimentando sua espiritualidade, alimentando você, para você botar gasolina e para ficar andando, para ficar, né? Era assim que funcionava. Toda igreja vai funcionar assim, evangélica. Essa igreja aqui não vai funcionar assim, não, porque Jesus não funcionava assim. Jesus andava com os seus discípulos e forjava o seu discípulo e dizia, é assim que você tem que viver. Agora, vá lá e viva. O desafio é lá fora. E aí eu quero dizer para cada marido, para cada esposa, para cada pessoa que está aqui, diante do que você ouviu, que a palavra colocou diante de você, você considera que a sua mente é uma mente de quem vive e pensa reino de Deus? Sua vida pertence a Jesus? Se Jesus quer você amanhã, durante o dia, porque com a gente é assim, comigo com o Fernando funciona assim, a gente não tem uma programação prévia definida, não tem de jeito nenhum, mas amanhã você também não vai ter. Luzerne não sabe quem vai entrar no consultório dele. E também não sabe o que a pessoa, em que estado emocional a pessoa vai estar lá. Então ele diz assim, Senhor, eu entro agora no meu consultório, Senhor, me dá a tua palavra para cada pessoa. Eu quero que o Senhor me diga, que eu quero ter uma experiência contigo, com cada pessoa, individualmente, particularmente, uma experiência do Senhor com ela. Começa a viver o altruísmo no consultório. Não é que você vai... Agora, o que é a mentalidade? A mentalidade, irmão, é pegar esta mente velha e entrar com a mente nova no mesmo lugar. O lugar é igual, o consultório é igual, tudo é igual. Agora, você vai enxergar a pessoa e não o cliente. Você vai enxergar a pessoa e não o paciente. Você vai enxergar a pessoa e não o aluno. Você vai enxergar a pessoa e não o cliente. Você vai enxergar diferente. Existe uma forma de você... Eu vou enxergar o outro. Só o Espírito Santo pode fazer isso com você. Agora você tem que reconhecer que precisa renovar sua mente. Você renovar sua mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Queria deixar você refletir aí, sentado mesmo. Refletir, pense nisso. Há pessoas que não conseguem, assim, captar uma mensagem que seja abstrata. Essa mensagem é abstrata. Está falando em mentalidade. Mentalidade é abstrato pra caramba. Tem pessoas que não conseguem abstrair. Por quê? Porque se distrai rapidinho. A mente se dispersa rapidinho. Então, medite agora você. Se você é uma pessoa que pensa no outro, pense nisso. Você vive para o outro. Você percebe o outro. Vou fazer uma pergunta para Júnior. Júnior, como é que está essa pessoa de laranja do seu lado? Como é que ela está? Pense aí. Valesca, como é que está essa pessoa do seu lado? Como é que ela está? Você sabe como é que ela está? Você sabe como é que ela está internamente?
Rodrigo Berges, tem uma pessoa do seu lado. Você sabe como essa pessoa está? Internamente? Ângela, você sabe como essa senhora está do seu lado? Deus abençoe você hoje com a gente. Você sabe como essa pessoa está? Importar-se com o outro é isso, é tentar captar, porque você enxerga, você vê. Eu quero que você feche seus olhos aí, sentado mesmo, e a gente vai fazer uma oração. Fazer uma oração breve. Vamos falar com Jesus de maneira bem... Falar com o Espírito Santo. Vamos falar com o Espírito Santo agora de maneira bem... Vamos pedir a Jesus que a gente quer ser discípulo dele, e a gente quer a ajuda dele, Espírito Santo, para a gente sair dos eixos religiosos e viver esse radical sentimento, modo de pensar de Cristo Jesus. Tem em vocês o mesmo pensamento. Jesus, eu quero dizer ao Senhor que não foi fácil falar essas coisas aqui, Senhor. Parece que eu estou empurrando um trem. Estou empurrando um trem no trilho. Mas eu sei que foi o Senhor que empurrou, não eu. Senhor, eu não quero mais do mesmo. Nós não queremos ser mais do mesmo. Nós queremos ter olhos e coração para perceber o outro. Perceber o toque como o Senhor percebeu daquela mulher do fluxo de sangue. Sentir, voltar, sair de nós. E nós queremos todos aqui orando, sentados mesmo, nós queremos dizer, Senhor, perdão pelo egoísmo, Jesus. Perdão pela irritação. Perdão pelas cobranças. É ainda a nossa velha humanidade, Jesus, perdão por ela. Perdão, Senhor, pelo nosso agir só na zona de conforto. Perdão, Senhor. Perdão por não ajudar pessoas. Perdão por não ir até quem está errado e ter um diálogo difícil, mas dobrar o que está errado e convencê-lo do erro e mudar a sua vida. Perdão, Senhor, por ter medo e dar lugar ao medo. Perdão, Senhor, por ter reservas, por ter preferência, Senhor, por ter acepção. Perdão, Jesus. Perdão, perdão. Perdão por agir por sentimentos, falando com uns, deixando de falar com outros. Perdão, Jesus. Perdão, perdão, perdão. É o que a gente pode fazer, Jesus. Passa do sangue. A gente pode reconhecer. Espírito Santo, ajuda a gente. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ao invés de me importar com o que eu sinto, saber que o que eu sinto é fruto do meu egoísmo e agir diferente. Eu quero agir diferente, Senhor. Me ajuda a parar de reclamar. Me ajuda a parar de criticar, Senhor. Eu quero parar de ser régua do mundo. Me ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Queremos viver na mentalidade do reino, tendo em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por aqueles que foram antes de nós, que ensinaram tanta coisa acerca disso. E nós queremos reconhecer que somos pecadores e precisamos da tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé rapidinho. Eu quero que você dê uma palavra de incentivo a uma pessoa. Tomara que não seja junto de você, porque você já fala toda hora que essa pessoa é de você, mas se for de você não é pecado não, tá? Pode falar também. Eu quero que você dê uma palavra de incentivo em relação a esta palavra. Esta palavra, o que ela significou para você? Você fala, minha filha, abre o coração, fale alguma coisa assim para ele. Meu filho, você consegue, você pode vencer. Fale alguma palavra de incentivo, uma palavra verdadeira, uma palavra com conteúdo. Faça isso. Fale uma palavra com conteúdo. Uma palavra com conteúdo, querido. Com conteúdo. Não é carinho, não. É uma palavra que tenha conteúdo. Fale com ela, que aquela pessoa precisa. Fique passivo, não. Fale mesmo. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa querida. Você é alguém eleito de Deus. Você é um exemplo.
Cláudio, que a sua vida continue explodindo. Desejo que continue explodindo mais. Que seja plena, total. Aleluia. Glória a Deus. Taiso, você é uma bênção. Que você se importe mais com o que Jesus se importa e menos com o que você sente. Porque o que você busca é agradar a Ele e que você consiga, por essa mente renovada em Deus. Que Deus abençoe sua vida, queridos. Até o próximo domingo, dia das mães. Aqui, glória a Deus, né? Um tremendo nome de mãe aqui atrás de mim.